se você pudesse se corresponder, ou melhor, receber cartas de um dos principais economistas do Brasil? Um economista que fez parte da criação do Plano Real, que foi presidente do Banco Central durante vários anos. Não seria aí uma oportunidade incrível? Pois é, tá aqui, ó. Cartas a um Jovem Economista, de Gustavo Franco, um livro que faz jus ao título e apresenta 13 cartas para os ainda recém-iniciados na carreira ou nos estudos sobre economia. Prezado ou prezada leitora, nossa profissão não é fácil de explicar. Note, para começar, que fazer economia ou economizar tem muito pouco a ver com o que faz o economista. O verbo, de fato, confunde o substantivo. Na verdade, até atrapalha, pois muitos de nós, inclusive, são adversários da parcimônia e até mesmo hostis à noção de que o ato de poupar constitui manifestação de virtude. É assim que começa essa obra. Publicado pela editora Sextante, essa é uma das mais recentes publicações do autor e com certeza é capaz de despertar os mais diferentes debates sobre a profissão do economista. Então vem comigo que eu vou te apresentar a minha leitura sobre essa obra e contar em detalhes aí o que ela representa, quais são os temas que ela aborda e como é de fato essa leitura, o que ela pode agregar para você enquanto estudante ou enquanto interessado em temas ligados à economia. Oi, eu sou Felipe Cabral, esse aqui é o Banco Aberto e aqui a gente fala sobre economia, criptoativos, DeFi, novas tecnologias para o setor financeiro. O nosso objetivo é sempre apresentar os bastidores, as tendências, as ferramentas que fazem parte das transformações econômicas ao longo dos tempos, as antigas e as mais atuais. Se você quer novos horizontes, quer aumentar seu repertório, quer atuar nesses mercados e se especializar em economia e finanças, mas com foco em criptoativos, tokenização, nova economia digital, você está sim no lugar certo. E esse é o Frequência Econômica, nossa série de análises sobre livros, artigos, autores, de teoria e prática econômica, que a gente faz um vídeo resenha de várias obras, sempre tentando correlacionar as discussões com os temas mais recentes, os temas do canal da nova economia digital. Muito bem, mas antes propriamente de falar sobre o livro, é preciso dar um contexto sobre o autor, né? Em especial para quem ainda não conhece bem Gustavo Franco. Ele é um dos mais renomados economistas brasileiros da atualidade, com um currículo aí bem extenso, tá? E com alguns detalhes importantes. O Gustavo se formou em economia na PUC do Rio, graduação e mestrado, e depois foi fazer doutorado em economia em Harvard, estudando hiperinflações. Isso ali no final, né, em meados dos anos 80. Ele integrou a equipe que construiu o Plano Real, junto com o Pércio Arido, o Edmar Baixa, o André Lara Rezende, o Pedro Malan, o Francisco Lopes, o Winston Fitch, todos esses caras geniais que mudaram a história da economia no Brasil, né? Ele foi presidente do Banco Central durante diversos anos na década de 90 e atualmente ele é membro do conselho diretor de diversas empresas, né, conselhos administrativos e também fundos de investimento. Ele continua sendo, há bastante tempo, né, ele é professor da PUC do Rio, do curso de economia, né? E está bastante ativo no debate nacional acerca desses temas, tá? Aí nos últimos 4, 5 anos, ele até tem se dedicado um pouco ao debate político, não que ele não tenha feito isso ao longo dos anos anteriores, mas se dedicado realmente a uma certa participação na política partidária dentro do Partido Novo. Ou seja, tudo isso para dizer que existe um lugar de fala, uma propriedade, um talento na escrita do autor que refletem muito do que foi sua carreira recheada de realizações. Se existir uma lista de economistas que fazem parte da história da economia brasileira e até mesmo mundial, né, por ter enfrentado uma das maiores hiperinflações da América Latina, não é exagero dizer que o nome de Gustavo Franco vai estar nessa lista. Muito bem, dito tudo isso, vamos à obra. O livro é organizado no gênero literário carta, e esse gênero é bastante conhecido, até um tanto antigo, né? Costuma ser muito leve para ser lido, muito fácil de ser absorvido pelos leitores, tá? Cada capítulo aqui é uma carta e todas as cartas, com exceção um pouco da última, tá? São endereçadas a um sujeito um tanto quanto específico que é o jovem economista, ou seja,
O economista que ainda está no início da sua jornada acadêmica ou no início da sua vida profissional dentro do universo econômico, né? E aqui você já tem um público-alvo dessa obra, realmente é essa persona, né? Interessados, estudantes, jovens profissionais. Algumas cartas são mais curtas e mais leves, elas refletem quase que um diálogo informal com esse ou essa jovem economista imaginada, né? E outras cartas já são mais detalhistas, bastante específicas, todas têm um toque assim de bom humor, né? Um toque de uma ironia leve, o que torna o livro muito fácil, né? Muito viciante de se ler, sem dúvida nenhuma, tá? Cada carta tem um tema central. Esses temas, eles são uma espécie de recomendação ou um desafio com o qual digamos, o jovem economista vai se deparar, né? As cartas são também preenchidas com pequenas histórias ou pequenas digressões, assim, o que ajuda muito a criar de fato um clima de conversa, um clima de correspondência. Parece mesmo que em diversos momentos você está lendo uma carta endereçada a um pequeno grupo de pessoas, até mesmo a um único indivíduo que é você, o leitor. Por várias vezes, o autor traz citações ou referências, ora de economistas, ora de outros autores, né, outros quaisquer autores, e essas referências elas vão servir para criticar ou reforçar determinado ponto de vista. Aliás, cabe dizer que uma coisa importante, o autor, e portanto a obra, né, tem um ponto de vista bem marcado sobre as coisas. Isso é bastante claro no livro do Gustavo Franco, nesse e em outros, tá? Gustavo Franco, assim como a maioria dos economistas, eu creio até que não poderia ser diferente, acredita fortemente no papel das economias de mercado no mundo, no poder das engrenagens, nas liberdades que os sistemas econômicos podem produzir. E ele critica os vieses intervencionistas, desenvolvimentistas, mostra o quão chatos e improdutivos podem ser os economistas de viés um pouco mais estatista, cita diversos ícones brasileiros e internacionais, tanto do universo acadêmico quanto do universo de mercado, que baseiam suas ideias aí às vezes muito mais no discurso teórico e pretensamente, né, heterodoxo, igualitário, às vezes até anticapitalista, enquanto que na verdade muitos deles são apenas, né, repetidores de teorias antigas, antiquadas, muitas vezes comprovadamente fadadas ao fracasso. Esse é um livro que não foge de polêmicas, pelo contrário, ele encara isso de uma forma muito madura e consciente e chega a dizer para você, leitor, se você quer ser economista, acostume-se com isso. Você vai ter que dizer não para muitas ideias erradas, muitos pedidos equivocados e infelizmente vai acabar fazendo desafetos, né? Isso é absolutamente normal, faz parte do jogo entre o convencimento e a ação aplicada que o economista tem que exercer. O caminho apontado por ele seria um caminho da maturidade, né? Da fundamentação. E eu resumiria assim com a seguinte frase: mais vale tomar o caminho correto a ser seguido sozinho, mantendo sua posição, né? Do que o caminho errado acompanhado de uma multidão de apoiadores. É mais ou menos disso que ele trata, essa filosofia, né? Saiba negociar, saiba ceder quando necessário, mas sempre com a consciência de que você não está ferindo valores fundamentais da sua profissão e da sua formação. Uma das coisas que mais me chamou a atenção e me fez até reler essa obra foi a perspectiva de bastidores de carreira. E isso eu posso garantir para vocês que está presente em praticamente o livro todo, né? Você vai encontrar diversos detalhes sobre a rotina, os momentos ingratos, as motivações, os anseios, o contato, a colaboração com colegas, com professores, com chefes, com políticos. Tudo isso aparece nesse livro, é bem interessante e dá uma visão totalmente diferente para quem está de fora. Para quem já assistiu uma aula, uma palestra, uma entrevista do professor Gustavo Franco, como eu já fiz, sabe que ele se apresenta na quase maioria absoluta das vezes como uma pessoa muito séria, muito compenetrado, muito seguro do que ele está dizendo, dos argumentos que ele está desenvolvendo. Eu diria para vocês que até esteticamente o discurso falado dele é de uma seriedade, de um compromisso muito grandes. Já a escrita, tomando aí como exemplo essa
essa obra em específico é um pouco mais permissiva, mais brincalhona, mais aberta. Inclusive, há críticas que às vezes não aparecem numa entrevista, tá? Ou seja, em poucas palavras, o Gustavo Franco, figura pública, falando, ele é muito político, ele tem uma sobriedade, uma certeza no que ele está dizendo, né? E o Gustavo Franco, escritor, colunista, autor de livro, se permite pôr mais o dedo na ferida, tocar em temas mais embaraçosos às vezes, né? Vale muito a pena assistir e depois ler as obras dele para compreender esses dois momentos diferentes do autor. E aí, gostando até aqui? Eu espero que sim. Então fica comigo até o final que eu vou te contar quais são as conclusões que eu tirei dessa leitura. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui no botão de inscrição para não perder os próximos conteúdos e se puder, deixa o like e compartilha esse vídeo porque esse simples gesto ajuda muito a gente, incentiva muito esse canal a produzir novos conteúdos e a fazer esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão a respeito desse ou de outros conteúdos, deixem comentários aqui que eu adoro receber feedback dos ouvintes, dos espectadores desse canal. Valeu! Muito bem, então vamos para as conclusões e comentários finais sobre essa obra. O livro tem uma densidade grande, apesar do gênero ser leve e fácil de ler. As referências vão muito além do que está dito ali, então não se assuste se você é um estudante ou um profissional bem iniciante do setor financeiro, do setor econômico e não souber exatamente o que ele está falando, tá? Você vai se deparar com contextos que vão até te deixar curioso e vão te fazer uma busca na internet, às vezes em cima de uma frase, de uma citação, de um autor, e isso pode se desdobrar em 10 assuntos diferentes que demandariam horas e horas de conversa ou até outros conhecimentos de referência. Mas isso é super interessante, eu recomendo e incentivo que você faça isso se sentir esse desejo, tá? Tem uma passagem onde ele conta um momento um tanto quanto bizarro ou até curioso acontecido com ele no período de entrada para o Banco Central do Brasil. Vale lembrar que todo candidato a presidente do Banco Central, ou até presidente da CVM e outros cargos importantes de diretoria dessas instituições, precisam passar por uma sabatina do Senado Federal. Então, os senadores convocam essa pessoa ou essas pessoas e fazem essa sabatina. E naquele momento, o Gustavo chegava a Brasília, anos 90, para participar desse processo. Já no aeroporto de Brasília, alguns repórteres colocaram uma criança muito pobre próxima a ele pedindo esmolas para que fosse possível fazer uma foto dessa cena, né? E depois publicar, obviamente, a foto no jornal junto com alguma notícia, falando sobre a sabatina, até dando a entender, olha quem vai ser o próximo presidente do Banco Central, né? E tentando até destoar a foto com a pessoa, né? Esse tipo de mecanismo, um tanto quanto sórdido, assim, de alguns setores ou veículos de imprensa, é muito parecido com relatos de diversos outros políticos, né? Eu já ouvi algo parecido de pessoas muito sérias, e no livro o ponto sobre essa passagem é de novo o seguinte: esteja preparado, porque o mundo não é um lugar inocente, formado por pessoas de bom coração, que querem o bem geral de todas as coisas. Antes fosse isso, tá? Quanto mais alto o posto ocupado, mais adversários, às vezes até obscuros, vão eventualmente aparecer, tá? O mundo também não é esse lugar de medo, de receio, né? Mas você tem que ter essa noção de que as coisas não são tão simples quanto parecem, né? Tenha isso em mente. Para os fãs estudiosos interessados no tema de blockchain economy, criptoativos, DeFi aqui do nosso canal, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que existe uma carta inteira, ou seja, um capítulo dedicado ao tema de fintechs e o futuro do dinheiro, como ele chama, tá? Mas a má notícia é que o Gustavo Franco, ele não pega nem um pouco leve com esses temas. Ele começa com uma certa preguiça intelectual desse número, digamos, crescente de jovens que descobriram moedas digitais ontem e que ficam tentando evangelizar velhos banqueiros e economistas que, como ele, passaram a vida estudando e arquitetando temas ligados à moeda e câmbio, né? E depois de um certo tempo ele dá um desconto e ele chega a tentar imaginar um prognóstico de onde isso pode nos levar, tá? Vou ler um trecho para vocês a respeito desse capítulo em específico.
Passada a primeira década do aparecimento do Bitcoin e muitos solavancos, todavia, parece difícil que ele possa alcançar utilização generalizada como meio de pagamento, ou que se torne a nova moeda de um país virtual sem território. Os sonhos libertários parecem ter sido substituídos pela ideia de convergência e integração com o sistema financeiro mainstream. Então é dessa forma que ele aborda esse tema. Ou seja, o Gustavo Franco não está convencido de que essa nova economia digital, esses novos criptoativos vão sim representar um papel extremamente relevante e até disruptivo total da economia mundial. Ele não acredita nessa tese, não está convencido disso e ele está pagando para ver. A ideia é que sim, os estados nacionais vão continuar exercendo influência sobre o dinheiro durante centenas e centenas de anos. E o Bitcoin talvez ocupe aí algum papel nessa economia, mas sempre à mercê ou vinculado a esse sistema principal da economia mundial, que são os sistemas fiduciários ligados aos estados nacionais, tá? O outro capítulo que merece uma atenção especial também é o da carta dedicada ao Edmar Baixa. A gente tem aqui no canal alguns vídeos resenha dos livros também do Edmar Baixa, tá? Que é uma sumidade, né? Ele é um dos economistas que hoje faz parte da Academia Brasileira de Letras, justamente pelo talento, não só como economista, mas como escritor. Mas esse é assunto para outro papo, né? Essa carta do Gustavo Franco dedicada ao Edmar Baixa, ou melhor, parte dela, né, foi concebida durante o confinamento na pandemia do Covid-19. O autor estava doente quando ele escreveu. E nesse capítulo tem 5 lições aprendidas com o mestre, cada uma delas muito rica, muito pertinente para qualquer profissão que o economista venha ocupar. É bem interessante, eu adorei, é uma das cartas mais densas assim que tem no livro. E por fim, a última carta, eu diria que é um capítulo à parte, tá? Eu não posso contar do que ela trata exatamente, porque eu estaria dando um baita spoiler aqui, estragando totalmente a surpresa de quem vai ler o livro, mas eu posso dizer que é a carta mais emocionante, mais dramática de todas. E ele é a única carta diretamente dirigida simbolicamente a uma pessoa, um ex-aluno do professor Gustavo Franco. É uma carta bem curta, mas ela tem uma carga emocional enorme, tá? E esse texto fecha muito bem o livro, deixa o leitor muito mexido, faz com que o livro não saia da cabeça por um certo tempo. É forte, acreditem em mim, mas deixem para ler essa carta no final mesmo, vale a pena passar por todo o livro e só depois de fato ler essa carta no final, tá? Muito bem, o ponto principal do livro é o caminho das pedras, ou melhor, os dilemas, desafios, né, as missões reservadas para aqueles que querem percorrer uma carreira como economistas ou de forma mais abrangente como profissionais do setor financeiro. E o autor entrega tudo isso num formato novo, uma forma bastante atrativa, sem querer ser chato, sem ser um evangelista acadêmico demais. Eu já li vários livros de economia e esse foi um dos únicos que junta conselhos, trajetória de carreira, história de bastidor e envelopa tudo isso no formato de livro-carta. Adorei a obra, vale muito a pena, recomendado, tá bom? E aí, gostaram de conhecer um pouco mais de Cartas a um Jovem Economista de Gustavo Franco? Eu espero que sim. Deixa aqui os comentários quais foram as coisas mais interessantes que chamaram a atenção de vocês sobre essa obra e acompanhe nossa playlist sobre outros livros, outros artigos, outros autores aqui do Frequência Econômica. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.